Paz do Senhor, meus amados, paz do Senhor, minhas amadas. Um dia mais aqui para gravar este vídeo, com a presença do Espírito Santo, nosso Senhor, que está todos os dias conosco, e o nosso Pai, que ministra o nosso coração, a vontade, que é perfeita, boa e agradável, sobre a nossa vida. E eu estava meditando na palavra hoje, o que tinha vindo no meu coração era ministrar sobre o amor, Mas o Espírito Santo me levou para as 3 unções sobre a vida de Davi. E em que fases estava Davi quando foi ungido, Então, o Senhor, Ele sabe porque Ele está ministrando isso, primeiramente para mim, para a minha vida, Primeiramente para a resposta, Resposta das minhas orações, dos meus questionamentos, às vezes sobre a vida, Porque nós não somos cristãos que vivemos assim com Deus, assim, não tem como viver sempre na caminhada, no plano. Às vezes Deus nos leva para o monte, às vezes nos leva para o vale, às vezes para as planícies, Mas o nosso espiritual, ele tem que sempre estar fortalecido no mesmo nível com o Senhor. Mas nós, sendo carne, sendo humanos, temos nossas falhas, Então nós temos... E Deus ministra essa palavra, para nos fazer entender que momento que nós estamos passando na nossa vida. E foi muito lindo que Deus ministrou, porque a primeira unção de Davi, ela está lá no 1 Samuel 16, versículo 13. Então, acompanha aí, se você quiser, na tua palavra, aí na tua Bíblia, aí a palavra de Deus aí. 1 Samuel 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Se você for acompanhar a história, todos conhecem a história, eu acho que uma das histórias que todo mundo conhece, até mesmo o ateu sabe quem é Davi, mas da maneira que foi, Da maneira que foi, o improvável, aquele que ninguém queria, que ninguém dizia, ninguém falava ou achava, que fosse alguma coisa. Tanto que dentro da sua própria família, ele não era reconhecido como irmão ou como filho. Porque na hora que chega Samuel, o profeta chega lá e manda chamar os seus filhos, Davi não é chamado. Davi não é chamado, ele é esquecido no pasto, com as ovelhas. Então, se nós olharmos para essa história, da maneira que ele foi escolhido, da maneira que ele foi encontrado por Deus, o profeta Samuel, ele olhou a aparência, ele ficou buscando, quem sabe, sobre... um bom soldado, esse é bonito, este é alto, este é forte, esse tem essa qualificação, esse tem aquela outra qualificação, Nós humanos, nós temos esse costume, de definir uma pessoa, pelo que nós achamos, pelo que nós vemos, nossos olhos vê. Mas Deus não, Deus, ele olha o coração da pessoa, Ele olha, ele sonda, ele conhece, Não é da maneira que o homem olha, ele olha de outra maneira, O Senhor, ele esquadrinha, Então ele sabe o que havia no coração de Davi. E Samuel foi enviado para ungir Davi, Mas ali também foi uma lição para Samuel, com certeza, Porque é difícil de entender que Samuel, andando com Saul, sendo amigo de Saul, tanto que ele chorava por Saul, E ele estava tão acostumado em ver um soldado forte, um rei forte, guerreiro, cheio de artimanhas para guerras, que ele já não conseguia reconhecer, um coração puro. Tá? Então, há muitos profetas hoje que estão olhando a aparência, Daqueles que fazem, daqueles que dizem, que gritam, que apontam, Mas não conseguem mais olhar para um coração puro, Há muita gente assim hoje dentro de uma igreja, tá definindo, tá escolhendo, às vezes, obreiros, às vezes quem botar no altar, através do que faz diante dos homens, dos olhos dos homens. Nossa, louva bem, prega bem, tem dom de revelação,
mas esquece de falar com Deus e perguntar como que é o coração dessa pessoa, né? O que tem por dentro, né? No secreto, né? Porque viver o Evangelho não é viver para que os outros vejam, é viver no secreto. Ele, de verdade, é você ser no secreto aquilo que você prega, aquilo que você fala. Então, isso é o verdadeiro evangelho, né? Porque quando todos nos veem, todos nos aplaudem, é fácil você ser cristão. É fácil você botar uma máscara e, né? E mais no secreto, no dia a dia, quando ninguém está vendo, né? Você realmente está sendo cristão, você realmente está cumprindo a palavra de Deus. E Deus olhou Davi assim, né? Samuel não. Samuel, ele olhava para o rei Saul, né? Ele via Saul como um rei, como um homem de, de guerra, um homem que tinha estratégia, um homem né? É engraçado porque Samuel, sendo um homem de Deus, ele também, né, se deixou enganar, né? Então, ele tinha uma ligação de alma, bem dizer, né? Então, tem cuidado, né? Cuidado com quem tu liga a tua alma, sabe? Por amizade, por comodismo, né? E no caso ali, Samuel, ele tinha uma ligação de alma muito grande com Saul, porque ele chorava por Saul, né? Ele guerreava uma guerra que Deus já não estava guerreando, né? Então, toma cuidado nisso, né? Às vezes nós estamos deixando de lado os que são simples, puros e humildes de coração para colocar aqueles que têm por fora uma aparência bonita, né? Que fazem e acontecem, mas dentro já Deus já não está mais ali, né? Então nós temos que ter esse cuidado hoje, porque quem essa pessoa ela é no oculto, quem essa pessoa ela é no secreto, né? Quando não está no altar. Então nós temos que sempre estar pendente disso, né? E assim foi. Deus manda Samuel ir encontrar. Davi encontra ele aonde? No campo, cuidando das ovelhas, onde ele era rejeitado por Jessé, onde ele era rejeitado pelos seus irmãos, sendo mais pequeno, não era nem reconhecido, eu acho, né? Então, mas havia alguém que o reconheceu, né? Alguém que olhou do alto, alguém que viu ele e disse: esse é o meu escolhido, né? Esse é o segundo coração de Deus, né? A palavra fala, né? Que ele é segundo o coração de Deus. Pensa como era o coração de Davi, né? Então eu acho que Deus era apaixonado por Davi, né? Pelo coração dele, pela simplicidade que ele tinha, né? E ali ele é ungido a primeira vez. Ele é ungido, tirado do pasto, onde ele era rejeitado, onde ele não era conhecido, onde ele não tinha vencido ainda diante dos homens. Tá? Diante dos homens ele não tinha vencido o gigante ainda, mas no secreto ele já tinha matado o urso e leão. Então o que acontece é o que eu estava falando. Quem você é no secreto? Entende? Ele já matava urso e leão já no secreto. Ele não saía alardeando, ele não, né? Ele já matava. Então ele era diante dos homens. Agora Deus estava trazendo ele, né? Porque Deus tinha visto ele no secreto. No secreto ele cuidava das ovelhas, no secreto ele guerreava pelas ovelhas dele, no secreto ele foi um verdadeiro rei ali com ovelhas, com animais, né? Que estavam sob a responsabilidade dele e ele as cuidava. Então Deus olhou para Davi e ali Deus mandou Samuel ungir. E essa foi a primeira unção. A primeira unção na tua vida pode ter sido quando Deus te escolheu. Não importa onde você estava, de repente no pecado, de repente lá no mundo fazendo coisas erradas. Mas a aparência dos homens olhava para você e dizia: você não vai dar nada, ali já acabou. Eu lembro que minha própria mãe uma vez falou com meu esposo, né? Ele falou assim: olha, abre mão porque eu já abri, entendeu? Para de lutar por ela porque eu já parei. Então, às vezes você pode ter passado por causa da situação que você estava, do que você fazia, dos teus pecados, né? Mas você foi escolha de Deus. Havia alguém no céu que olhava para você de uma forma diferente e não se importou aonde você estava atrás do monturo, onde você estava.
Ele te escolheu e essa foi a primeira unção que estou sobre a tua vida. Você é um escolhido de Deus. Não importa o que a sociedade, não importa o que a família, não importa o que falam. Se Deus te escolheu, você é um escolhido do Senhor. E essa foi a primeira unção sobre a tua vida, na qual ninguém pode revogar. A palavra de Deus fala acho que, se não me engano, é Juízes 26, o que é consagrado ao Senhor, nem homem, nem demônio, nem dinheiro, nem anjo no céu e homem na terra pode arrancar das mãos do Senhor. Então, se você foi marcado pelo Senhor, foi escolhido pelo Senhor, você já foi ungido por Ele, tá? Foi ungido para caminhar com Ele, para fazer a vontade dEle, para ser no secreto o que você é lá fora, né? Diante dos olhos do homem, entendeu? Que a palavra de Deus, ela tem que estar contigo dentro da tua casa, com o teu esposo, com os teus filhos, né? Ainda que os teus filhos, né, não estejam alinhados com a vontade do Senhor, mas você está alinhado. E um dia eles vão olhar para trás e vão dizer, não, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, né? Ele agia assim, minha mãe agia assim. Então, o Deus do meu pai e da minha mãe sempre guardou, sempre cuidou de nós por causa da aliança que ela tinha com ele. Então, sempre um dia, não se preocupe, que vai chegar o tempo e o Senhor vai trazer. No momento, é hora de você agora se, né, colocar na presença do Senhor e guerrear essas guerras, né? Então, aí está a primeira unção, né? Foi quando Deus ungiu, 1 Samuel 16:3, onde Samuel ungiu, derramou o óleo, né? Ungiu no meio dos irmãos. Primeiro vai ser na tua casa, né? Primeiro vai ser dentro dos teus que Deus vai, né, vai fazer, vai permitir, né, que você seja o escolhido, né? Então, Deus escolhe um dentro da família, sempre que vai quebrar as maldições, que vai guerrear guerras que os outros não vão. Então, você é esse escolhido, tá? Então, não ache, alegre-se pelas guerras que você enfrenta. Saiba que o Senhor te escolheu, Ele te capacita, tá? E a segunda unção. Irmãos, vamos para a segunda unção. Quando Deus unge, quando os homens, né, ungem a... Quando foi o momento em que Davi foi ungido pela segunda vez? Olha, depois que ele foi ungido, Davi ele foi para a casa do rei, ele foi para o palácio, ele tocava a harpa, ele virou um soldado, um guerreiro, matou Golias, venceu Golias diante dos homens. Então Deus foi criando ali um Davi guerreiro, né? Formando o rei, tá? Ele formando o rei. Havia uma unção sobre ele, mas nem o próprio rei sabia, né? O próprio rei Saul sabia, né? E o que Deus fez? Deus fez com que Saul, né, transformasse Davi num guerreiro, né? Guerreando, sendo o general dele, né? Colocando ele na frente das batalhas. Então, dentro da casa do pior inimigo dele, foi aonde ele cresceu, né? Como soldado. Então Deus não vai te livrar da perseguição, Deus não vai te livrar das guerras, Ele vai te fazer forte nas guerras. Tá? Davi ali aprendeu artimanhas também de guerra, entendeu? Ele virou um soldado melhor que o general dele, melhor que Saul. Muito melhor, tanto que quando ele entrou na cidade, todos aclamavam, Saul matava 10 mil e Davi matava 100 mil. Então, para ter uma ideia, o soldado ele ficou melhor, mais forte, né? Mais estratégico com as guerras, tudo mais que o mestre dele, que foi o Saul. Então, o que acontece? Se você está enfrentando suas guerras agora, saiba que o teu general de guerra é o Senhor, tá? E às vezes Deus está usando alguém no teu trabalho, está usando na tua igreja, alguma coisa para te forjar, mas não é para você fugir, não é para você enfrentar. Lembra-se que Davi não tocou em Saul. Não tocou em Saul. Eu lembro que uma das minhas piores guerras foi a perseguição dentro da igreja. Eu não entendia, mas o que acontece? Eu orava ao Senhor, que eu pedia, Deus, não deixe com que... eu não tocava, eu ia para um monte, eu dizia, Senhor, não deixe com que essa pessoa venha se desviar.
sabe? Porque eu via o ódio nela sobre a minha vida e eu não entendia. De chegar dentro da minha casa e apontar o dedo dentro na minha cara, na frente dos meus filhos, e falar assim: olha, você não está liberta, eu vou te libertar. Então, sabe? E era uma pessoa assim, consideradíssima na igreja, uma pessoa muito conhecida e mulher de respeito, né? Diante dos homens, né? Mas diante de Deus já tinha perdido totalmente, né? Porque o amor de Deus não fala assim, ele não nos faz a gente exortar os outros apontando desta maneira, mas é falando com amor, né? É sim mostrando o erro, né? Mas ali eu ficava só quieta, eu ficava quieta. Eu lembro que uma vez, dentro do meu aniversário na igreja, essa pessoa, ela escreveu, era uma missionária, irmãos, ela escreveu uma carta me amaldiçoando. Ela me deu feliz aniversário, me deu a carta na minha mão. E ela nessa carta estava escrito: eu amaldiçoo você, eu amaldiçoo a sua família, seus filhos. Gente, uma missionária, tá? E eu ficava assim, tipo, o que que eu fiz, sabe? Era um ódio mortal, era um ódio terrível, mas era a fúria do inimigo, né? Usando aquela pessoa, né? E graças a Deus, depois os anos passaram e a gente acabou se encontrando, entendeu? E fizemos as pazes. E Deus permitiu que ela passasse tudo o que eu passei. Irmãos, tudo que ela, do meu passado, que ela sabia, aquele dia, ela disse que eu era uma enviada do inimigo para destruir a igreja do Senhor. Olha o poder que ela estava dando para mim, né? Então, assim, que ela achava, né, que eu tinha poder para destruir. Ó, gente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, né? Então, assim, era uma pessoa assim que estava, eu não sei, devia ter alguma brecha, alguma coisa, não sou eu para julgar, né? Eu sempre orei pela vida dela, né? E pedia para que ela não caísse, né? Onde eu tinha caído lá atrás, no qual ela me acusava tanto. Eu sempre dizia, Senhor, que ela não passe, mas depois realmente o Senhor permitiu que ela passasse tudo o que ela julgava em mim. Tudo, tudo. Irmãos, o casamento foi destruído, os filhos. Bom, resumindo, tá? Foi terrível, sabe? E claro que foi longe dos meus olhos, né? Graças a Deus, porque em nenhum momento eu me contentei, pelo contrário, quando eu soube, eu orava, né? Eu orava por essa pessoa. Teve um tempo quando ela me perseguia, irmãos, eu ia até para o monte e dizia, Senhor, não deixe com que ela saia da tua casa. E Deus havia tirado ela da igreja. E eu dizia, Senhor, eu não aceito que ela saia. Irmãos, Deus acho que estava me livrando. E eu pedindo para Deus para que ela não desviasse, não saísse. Irmãos, ela voltou para a igreja, foi 3 vezes pior a perseguição. Então nós temos que cuidar com o que nós pedimos, né? Não tinha discernimento na época, né? E eu achava que o amor de Deus, aí continuo achando o amor de Deus, a misericórdia, só conhece quem por ela foi salvo, né? Quem dela precisou, e eu precisei da misericórdia, foi a misericórdia, o Senhor foi bem claro, foi a misericórdia, né, contigo. Então, foi isso que passou, sabe? E aí, Davi, depois de ter vencido, não ter tocado, sido aprovado na perseguição, na luta, não abriu a boca para falar mal, tá? Eu estou contando como testemunho, irmãos, tá? Que não recaia, sobre a vida dessa pessoa nada, nem sobre a minha vida nada. O Senhor sabe que o inimigo não construiu nada. Isso é só para testemunho. E aí, Davi, ele foi também, né? Ele foi, mas ele foi aprovado, ele foi perseguido, ele foi tocado na família de Davi, nos filhos, foi tocado na família, nas esposas, né, nos servos, né? Em tudo foi tocado em Davi, né? Mas Deus permitiu, Deus estava formando, forjando um rei, né? Deus estava com ele em todo o tempo. Deus não deixou ele sozinho no meio da luta, né? Mas Deus também viu a conduta de Davi durante a guerra, né? Durante essa luta que ele passou. Então o que aconteceu? Depois disso que Saul morre, ele é ungido a rei. Em 2 Samuel 2, você vai ver Davi sendo aclamado rei de Judá. Veja só, gente. Então viram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então, naquele momento também, né, Davi ficou sabendo que Saul havia sido sepultado, né? E quem foi? Gente, olha que lindo como Deus é, né? Quem foi? Lembra-se que
Deus governava Israel, né? E o povo pediu um rei, e aí Deus deu Saul para eles, né? O povo escolheu, foi Deus deu Saul para eles. Pois é. Agora Deus estava permitindo que o próprio povo ungia Davi rei, mas era um rei da vontade de Deus. Tá? Então, muitas vezes você vai ver pessoas estando num lugar onde você era para estar, fazendo o que você era para estar fazer, tá? Mas nem sempre essas pessoas são a vontade de Deus. Então lá, quem sabe, por ser conhecido, por ser amiguinho, por ser, né? Mas quando chegar o tempo certo, Deus vai te forjar para essa guerra, vai te preparar para essa guerra e vai usar essas mesmas pessoas para reconhecer em você aquilo que Ele deu para você, aquilo que Ele colocou em você, que é seu, ninguém tira, tá? Pode ocupar o teu lugar, mas Deus escolheu você para fazer. Tá? Então essa foi, os mesmos homens que pediram, a mesma multidão que pediu um Deus, um rei para Deus, e Deus concedeu, né, a permissão de Deus, Deus permitiu Saul sendo rei, eles aclamaram Saul rei, agora estavam aclamando Davi rei de Judá. Mas depois de vencer as guerras, depois de vencer essas guerras, né, e claro, a última unção de Davi. Aí momento que Davi estava. Davi foi descoberto no campo, Davi passou pelas guerras todo, por esse processo de tantos anos, né? Primeiro, né, como músico, né, na casa de Saul, depois como guerreiro, né, e derrubando gigantes, né, sendo perseguido, ganhando guerras, pecando também, porque não vamos aliviar, porque Davi também nessa caminhada, ele teve os seus momentos de fraqueza, né, ele teve seus momentos de fraqueza também, e então, em todo o tempo, ele só deixava, né, deixava as fraquezas dele de lado, né, e buscava, né, se fortalecer no Senhor, até chegar à terceira unção. E nesse tempo da terceira unção, Davi já estava preparado, Deus já havia preparado como soldado, Deus já havia preparado, ele já havia preparado ele, né, com conhecimento de estratégia, né, porque depois que Davi é ungido rei, ele consegue conquistar muitos territórios, né, muitos territórios que haviam sido tirados, né, de Israel, Davi, né, conseguiu recuperar, né, através das guerras. Então o Senhor já havia preparado para isso, né. E aí vem a terceira unção, né, que é diante de homens, diante da família, diante de um povo e, né, era o Senhor quem estava agora dando honra, né, cumprindo a promessa na vida de Davi. Então o terceiro é o cumprimento da promessa. Ele foi na primeira lá no campo, ele foi ungido, já escolhido por Deus. Ali foi a primeira unção, a mais poderosa que tem, entendeu? Aqui as outras duas só foram confirmação nos estágios da vida dele, mas a primeira não tem, irmãos. A primeira é quando você é escolhido por Deus. Essa ninguém pode apagar, essa ninguém pode te roubar. Passe o que passe na tua vida, se você é perseverante nos caminhos do Senhor, ela vai acontecer, não importa o tempo, né, que passe, mas ela vai acontecer. E aí a palavra de Deus fala em 2 Samuel 5, diz, Davi é ungido rei de Israel. 5:3. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei de Hebrom, em Hebrom, e o rei Davi fez com eles um acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Irmãos, ele não foi de qualquer maneira. A terceira vez, ele fez perante Deus. Eu não sei se você já acompanhou alguma vez uma unção, assim, de um rei, quando troca né, de um pai para filho, coisa assim. A gente sempre vê eles ali, né, colocando a mão em cima da Bíblia, né, fazendo aquela declaração, né, de compromisso, de aliança, né, com o povo e com Deus, né. E aí foi Deus, né, aí foi Davi, né, Davi estava fazendo perante Deus. Então, isso é a parte mais importante dessa terceira unção.
É quando Deus te leva para o tempo da promessa, não esqueça que foi Ele. Continua honrando ao Senhor, entendeu? Traz o Senhor para o tempo da promessa também. Ou se você já chegou no lugar que Deus falou que ia te colocar, se você já está reinando onde Deus falou que ia te reinar, não esqueça dos princípios, não esqueça da guerra que você passou. Não esqueça de tudo que Deus te preparou para este tempo, porque Ele também te preparou para você não ser um rei como Saul, entende? Que ficou 7 dias só. Deus ficou com ele 7 dias e depois Deus já tirou a presença sobre a vida dele. Então, Deus, Ele quer que Ele nos prepara para a guerra, para quando nós chegarmos na promessa, nós não nos desviarmos, nós não esquecer que a honra e a glória é para Ele, não esquecer que tudo é para Ele, não tem nada a ver com nós, é para Ele, é o reino. Ele escolheu Davi no campo, para Davi ser rei de Israel, era para Ele ser glorificado, não Davi, mas Ele deu a honra a Davi. Ele acaba nos abençoando, mesmo que nós não merecemos, Ele acaba nos abençoando, porque Ele sabe das nossas fraquezas, do nosso coração, que nós nos alegramos, né, quando somos abençoados por Deus, e isso nos dá mais gás, né, para estarmos guerreando nossas guerras na presença do Senhor. Então, não esqueça, tá? Não esqueça de quando você chegar, de quando você achar que, olha, eu cheguei aonde eu pedi, para que Deus seja engrandecido, né, perante Deus, tá? Não esquecendo, não colocando Ele de lado, não. Vá com humildade. Se você está vestido com coroa, tire a coroa diante de Deus, se prostra aos pés dele, de Jesus, entendeu? Dá a Ele a honra e a glória, ainda que te vistam com vestes reais, mas a Ele você tem que se curvar, é para o Todo-Poderoso, é Ele que merece a honra. Você não é nada nessa terra, você não é nada sem Ele. Ele te trouxe, Ele fez você crescer, é para Ele ser glorificado, né? E Saul, ele perdeu isso, então ele se achou já o bambambam, ele já achou que podia fazer tudo sozinho, sem Deus. Ele colocou Deus de lado. E o que Deus fez? Deus treinou o menino, Deus treinou o improvável, Deus pegou aquele que ninguém queria, que ninguém acreditava. Ninguém acreditava, mesmo com as falhas no caminho, tudo isso teve consequência. Não adianta, você não vai acertar sempre, mas se você pecar, deixe o pecado, se arrependa, não faça mais, entende? Que o Senhor, com a misericórdia dele, ela te alcança. E as consequências vão ter, irmão. Nós temos consequências dos nossos atos, não tem como, entendeu? Mas não é porque nós erramos uma outra vez que o Senhor vai Ele vai sondar o teu coração para ver qual que é a intenção do teu coração na presença dele. Então, a terceira honra foi perante o Senhor, onde Davi foi ungido perante o Senhor. Ele colocou Deus no lugar dele, né? Onde ele reconheceu que ali tinha que ser Deus, era cumprimento, e o nome do Senhor foi glorificado, né? E aí ele reinou em Judá por 7 anos e depois ele foi para Jerusalém. Deus também vai te honrar na terra onde você foi envergonhado, tá? 7 anos ele foi perseguido, e aí Deus honrou ele, depois ele foi, né, levado para reinar em Jerusalém. Então, não importa onde Deus te plante os teus pés, aonde seja sempre o mesmo com Deus, é no secreto, é no secreto. Irmãos, eu estava, né, no Brasil fazendo a obra, lá tinha o próprio Ministério de Libertação, a chácara lá, tudo a gente ministrava, tudo mais. E quando Deus falou que era tempo de eu vir para cá, para a Espanha, eu digo, meu Deus, como vai ser? Eu tinha tantos sonhos, tantas coisas no meu coração para fazer aqui. E aí a gente chega aqui e a gente vê que não é assim. Então eu fiquei por um tempo, tipo, questionando, né? Deus, mas, né? E aí o Senhor me trouxe isso aí. E aí eu lembro que eu fui ungida aqui na Espanha, o Senhor me escolheu aqui. Aqui o Senhor me escolheu, aqui, no meio do pecado, da lama, o Senhor me ungiu, o Senhor me visitou. Foi onde eu aceitei Jesus, entende? E o Senhor me trouxe agora para essa terra, né? Entendeu? E Ele falou que ia trazer, né, como missionária, como pastora, entende? Pode que eu não esteja pregando nem nada, mas eu sei que o Senhor está vendo eu no meu secreto. Eu não preciso estar em altares para dizer que eu sou mulher de Deus. Eu não preciso estar, entende? Porque o Senhor me coloca a cuidar de pessoas, sabe? Cuidar de almas. A maior parte do tempo, quando eu trabalho aqui, eu trabalho, né, com pessoas terminais, né?
com pessoas assim com enfermidades, né, onde tem que ter cuidado paliativo já. E eu vou para essas casas e eu fico aí 24 horas, onde o Senhor tem ministrado muito, muitas, né, e elas, antes de falecerem, é triste porque eu, você é humano e você vê o sofrimento, você acaba ouvindo a história, você está 24 horas com essa pessoa, você quem ministra as injeções, você quem ministra os medicamentos, é você quem está cuidando da casa dessa pessoa, da roupa dessa pessoa, em dar banho nela, em cuidar dela, e aí você acaba criando um amor, e você acaba tendo a compreensão, porque a luta dela, saber que ela vai partir, né? E, e eu fico assim, como eu vou te falar, irmãos, é muito triste, sabe? Chega a ser momentos assim, mas ao mesmo tempo, eu me alegro quando ela aceitou Jesus. Tinha uma, irmãos, que eu me emociono porque ela dizia para mim que ela tinha tanta dor, ela tinha câncer terminal. E eu aplicava as medicinas, eu dava fentanilo, eu botava tudo que tinha que colocar, aplicava as injeções, né, nela de morfina para acalmar a dor. E ela falava assim, meu segundo nome é Maria, né? Então ela, Marlice para eles é muito complicado para os espanhóis. E ela dizia assim, Maria, lê-me a Bíblia. E ela não lia a Bíblia, mas depois que eu fui para a casa dela, eu comecei a ler a Bíblia para ela. Ela dizia que a palavra de Deus trazia conforto, ela esquecia, enquanto eu estava lendo a Bíblia, ela esquecia da dor que ela estava sentindo. E ela faleceu segurando minhas mãos e adorando ao Senhor, sabe? Então foram 6 meses ali naquela casa, assim, que foi uma experiência linda, irmãos, linda. E depois logo veio outra de novo, não durou muito tempo, foi 1 mês também, câncer, né? E o Senhor, ele, eu descobri dentro de mim que eu não preciso estar num altar. Eu não preciso estar numa igreja ministrando cura e libertação. Às vezes uma alma, o Senhor sempre disse, eu sempre digo, Senhor, qual que é a próxima alma? Qual é o amor por essa vida que o Senhor tem agora? E o Senhor me leva e eu olho, eu vejo o amor de Deus sobre a vida dessa pessoa e é muito lindo, irmãos, é muito lindo. Então, assim, eu gostaria muito, assim, que você entendesse o que Deus tem contigo, sabe? Não é para um dia, não é para as coisas deste mundo. Vai muito além disso, tá, irmãos? É muito além disso. Então, que nós possamos ser como Davi, né? Que nós possamos ser segundo o coração de Deus, né? Não esquecer o amor, a misericórdia, né? Sobre nosso próximo, sobre aquilo que Deus nos entregou para nós cuidar, para nós sermos no secreto diante dele. Deixo essa palavra aí para vocês hoje, gente. Esse vídeo é um pouco comprido, mas eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor.